Oi pessoal, boa noite. Estou aqui para cumprir o desafio que foi lançado pelo meu pai e pela Luz. Então, o desafio é: eu não me envergonho do Evangelho. E eu quero começar lá por João 3,16. É um versículo muito conhecido, mas que pouca gente dá continuidade a ele, pelo menos ao 17, que é uma parte muito importante. Que fala assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17 ele fala assim: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, se Deus que é Deus mandou seu Filho não para condenar, não para julgar, mas sim para que ele fosse salvo, porque muitas vezes nós condenamos uma pessoa por ela ser diferente, pelo modo estranho de falar, e em vez de se preocuparmos tanto com o modo dela de se vestir, não amá-la, porque foi para isso que a gente foi escolhido, fomos enviados para pregar o evangelho, como está escrito em Marcos 16:15. Então disse-lhes: aqui Jesus estava com os seus discípulos antes de antes de subir, de ter com o Pai, e ele fala assim: então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. O que é essa boa nova? É a palavra. Então, as pessoas não vão receber essa boa nova se ficarmos julgando, se ficarmos apontando cada erro dela. Não é isso que ela quer. Ela pode estar errada? Sim, mas se Jesus, que é de fato somos filhos de Deus, mas naquela época, se Jesus que veio dos céus, ele não veio para condenar, não julgou o mundo, por que a gente tem que fazer isso? Bem, a palavra, o evangelho, não é condenar, não é julgar, mas sim falar do amor de Cristo. Outro também que aborda muito esse assunto está em João 13. João 12, 44. E Jesus disse às multidões em alta voz: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem enviou Cristo foi o Pai dele, Deus, nosso Pai. Pois quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Cara, o que Jesus está preocupado, o que Deus está preocupado, não é o modo do que aquela pessoa se veste, não é o modo que ela fala, não é o modo que ela age, mas Ele está preocupado em tirar a pessoa da escuridão, em salvá-la, em ajudá-la. Então, eu acho não, porque acho é dúvida, como fala meu pai. Então, não devemos ter essa paranoia de ficar condenando pessoas por elas serem diferentes. Temos que amá-la feito Cristo amou. Temos que ajudá-las a sair da escuridão. No 47, no 12:47, ele fala assim: se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo. De novo ele fala que ele veio salvar e não julgar o mundo. Quem é juiz? Deus. Ou seja, Deus é o juiz, não a gente. Não é a gente que deve dizer se aquela pessoa está errada, mas assim, expondo a vida dela. Não é a gente que vai dizer que ela está se vestindo de modo errado, expondo a vida dela, mas que se aquilo não convém naquele certo momento, devemos chamá-la e repreendê-la em amor. E não devemos julgar uma pessoa por, vamos dizer assim, por algo que ela fez no passado ou que ela deixou de fazer. Isso
é errado, isso não convém ao cristianismo, não convém ao evangelho. Então, é isso. Eu vim falar aqui sobre amar o próximo, porque isso é muito importante e as pessoas hoje em dia têm deixado muito de receber porque são condenadas, vamos assim dizer, são julgadas antes de ser conhecidas por pessoas que acham que é Deus, mas não é bem assim que funciona. Devemos amar uns aos outros e pregar as boas novas. Então é isso, valeu, boa noite.